Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula, aqui no encontro com o professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês aqui o estudo do valor médio e o teorema do valor médio para as integrais. Bom, para começar a aula de hoje, vou trazer aqui dois questionamentos como motivação para a gente tentar entender a base do que vamos ver na aula. Vai ser uma aula rápida, tá? Só para a gente falar do valor médio e o teorema do valor médio. Qual é a relação que essas duas informações têm? Pois bem, a primeira ideia aqui é como se calcular, por exemplo, uma temperatura média de dados infinitos, né, dessa temperatura variando ao longo do tempo. Primeira pergunta, nós temos dados infinitos aí, supostamente infinitos. Se eu tenho esses dados finitos, nós já sabemos que para calcular uma temperatura média variando no tempo, basta, por exemplo, aqui eu tenho uma temperatura que varia no tempo, formada por essa função em azul, e ela, para gerar esse gráfico, são dados que estão por trás dessa função. Então, para calcular o valor médio dessa temperatura, basta pegar o valor da temperatura a cada ponto e definir ou dividir pela quantidade de pontos que nós estamos pegando. Isso aí é um cálculo simples de uma média aritmética. Pois bem, agora a questão é, se nós temos uma função temperatura que depende do tempo, né? E aí a pergunta que eu quero fazer é, existe um determinado instante em que essa temperatura, nesse instante, vai nos dar exatamente o valor médio dessa temperatura? É uma outra pergunta. Aí a pergunta é feita em cima de uma função temperatura. Pois bem, diante dessas duas ideias, essas perguntas que estão aqui por trás, daremos início à aula. Okay? Para isso, então vamos começar a pensar na média, né, no valor médio. Então eu tenho aqui uma função definida dentro do intervalo AB, uma função aqui, vocês podem observar que ela é maior do que zero, tá? Maior ou igual a zero. Definida nesse intervalo. Então, eu quero determinar uma média para essa função, ou seja, um valor médio para essa função. Para isso, eu vou primeiro calcular, vamos imaginar que eu vou chamar o x de t, só para a gente fixar melhor essa ideia. Então, eu tenho aqui determinados instantes, né, em que ocorre essa variação de temperatura. Você pode observar pelo gráfico. Então, se eu quero calcular essa variação do tempo, basta eu pegar o tempo inicial, que é o A, o tempo final, subtrair tempo final menos inicial, e dividir pela quantidade de repartições que eu fiz aqui ao longo desse intervalo de tempo. Ou seja, né, quantos dados eu vou pegar aqui. Então, dividir por quantos dados e tem o tamanho do meu ΔT, tamanho da variação do tempo. Ok? E vou pegar agora os pontos amostrais dentro. Ou seja, para T1 eu tenho uma temperatura, para T2 eu tenho outra temperatura, então para cada T aqui, né, corresponde aos meus subintervalos dentro dessa variação de A a B. Pois bem, a média, já sabemos de antemão, basta eu pegar essa temperatura em cada instante e dividir pela quantidade de dados que eu peguei. Acabei de comentar no slide anterior. Mas observe que N, se você olhar para cá, eu posso jogar esse N para cá e descer com ΔX, então N vai ser, né, B menos A dividido por ΔX, através dessa equação que vocês estão vendo aqui. Bom, essa razão aqui eu posso multiplicar pelo inverso dessa fração de baixo, ou seja, vai ficar tudo isso multiplicado do ΔX dividido por B menos A. Ok? Então, essa informação é essa que vocês estão vendo aqui. Pois bem, vou transformar isso aqui numa notação de somatório, né? O somatório das ΔX vezes f de x. Se vocês notarem bem,
é a base vezes a altura, né? São essas áreas que nós estamos pegando. Soma dessas áreas, né? Δx vezes a altura, né? Nós vamos lembrar aí da soma de Riemann. Pois bem, então essa soma aqui corresponde a esse somatório aqui que vocês estão vendo para n repartições, dividido por b menos a. Pois bem, mas se eu fizer essas repartições, que aí seria dentro do intervalo AB, correspondente ao tempo, né? Essas subdivisões dentro desse intervalo de tempo, né? Ou seja, aumentar esse número de dados, né? Fazendo ele infinito, eu posso aplicar a definição de integral definida, né? Ou seja, aplicando o limite, né? Quando n tende a infinito, dentro desse somatório, isso corresponde para mim a essa equação que vocês estão vendo aqui. Claro que o limite quando n tende a infinito dessa soma, isso aqui é a definição da integral definida, que já foi vista aí na primeira aula de integral definida. Mostrei para vocês, baseado no estudo da soma de Riemann. Pois bem, conclusão, né? Isso que nós estamos calculando aqui é o valor médio daquela suposta temperatura, né? Ou seja, o valor médio. Então o que é que diz aqui nessa equação? Né? Que esse valor médio de uma função, ele pode ser obtido pela integral dessa função, dentro desse intervalo, dividido por esse comprimento desse intervalo. Né? A gente sabe que essa integral aqui nos dá informação de área e aqui nos dá informação de comprimento, né? Então esse valor médio, esse valor aqui, graficamente aqui, apenas como representação geométrica, né? Então nós temos uma função e nós podemos calcular esse valor médio dela. Ok? Então, que isso, nas entrelinhas, como eu acabei de mencionar, né, eu tenho uma área dividido pelo comprimento. Então eu vou ter aqui uma altura média para essa função. Ok? Então esse aí é o valor médio. Como se determinar o valor médio de uma função? Através do valor médio no estudo das integrais. Ok? Guarde bem essa informação. Pois bem, qual é a relação que isso tem com o teorema do valor médio? Já já a gente comenta sobre isso. Então vamos fazer um exemplo aqui. Olha o seguinte, encontre o valor médio da função aí dessa parábola, né? Essa função polinomial de grau 2 dentro desse intervalo de menos 1 a 2. Então nós já sabemos, Timão, que isso é uma parábola com cavidade para cima, né? Então, como eu fiz no slide anterior, eu peguei o intervalo AB. Então, com esse intervalo é possível calcular quem é o meu ΔX. E aplicando dentro dessa equação do valor médio, né? Note que eu apliquei o 2 aqui e o A vale menos 1, né? Dentro dessa integral. Então eu voltei aqui, eu vou integrar isso, né? Aqui vai dar 3, aqui embaixo, e aqui a integral de 1 vai dar x, e a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Né? Então, essa equação que vocês estão vendo dá isso daqui. Essa integral definida, basta você colocar o valor de 2 aqui e 2 aqui, então vai ficar 2, né? Deixa eu colocar a minha canetinha. Né? Aqui vai ficar 2 mais 2 ao cubo sobre 3, né? Menos 1 mais menos 1 ao cubo sobre 3, né? Então, aplicando os limites de integração, né? Então isso aqui, fazendo essa continha algébrica, esse algebrismo aqui, né, continha algébrica não, né, fazendo esse procedimento algébrico, nós vamos obter aqui o 2 como resposta. Né. Então nas entrelinhas, eu tenho uma parábola com cavidade para cima, como vocês estão vendo aqui em azul, né, dentro do intervalo menos 1 até 2, e o que nós acabamos de obter, né, que se essa função azul fosse uma função de temperatura, a temperatura média dela seria igual a 2 graus, por exemplo. Né? Corresponde a essa altura
média aqui. Ok? Pois bem, vamos lá. Aí, voltando àquela pergunta feita lá no início, se T for uma temperatura, uma função temperatura, né? É possível imaginar um T, ou seja, um tempo, em que a temperatura aplicada nesse tempo vai dar exatamente a temperatura média, né? A temperatura aplicada nesse C vai dar a temperatura média. É possível isso? Se nós pegarmos esse gráfico aqui, né, você pode observar que eu tenho esse pontinho aqui, ó, né, que ocorre aqui antes do 12, e tenho esse outro que ocorre aqui. Ambos, a temperatura aplicada, vamos supor, imaginar que fosse 12 aqui, né? T12 e T, aqui eu vou botar 20, tá? Vou botar 20 mais ou menos, em T2 e em T20, isso aqui vai dar o T médio, exatamente esse T médio. E quem é que garante isso, né? Olhando para essa informação que eu acabei de mostrar, né? Quem garante isso? O teorema do valor médio. O que é que diz o teorema do valor médio? Fala o seguinte, ó, se você tem uma função que é contínua dentro do intervalo AB, então existe um número C pertencente a esse intervalo, ou seja, um C dentro de AB, tal que esse f de C dá exatamente o valor médio obtido, né, através dessa equação que acabamos de mostrar no slide anterior. E que, se eu tirar, né, esse EB menos A, que está aqui dividindo, jogar para cá, vem multiplicando, eu tenho essa equação. E o que está dizendo essa equação para a gente? Fala o seguinte, olha meu amigo, essa área, né, dada por essa integral, que é exatamente essa que vocês estão vendo abaixo da função, ok? Essa área vai dar exatamente o produto desse intervalo, né, ΔX aqui, esse B menos A, vezes o F desse C. Se você olhar aqui, eu estou dizendo que a área desse retângulo inteiro vai dar igual à área abaixo da função que está abaixo dessa função aqui, abaixo dela. Ou seja, isso é o teorema do valor médio para as integrais. O que é que ele diz aí? Olha, vou pegar uma reta que é até mais fácil para mostrar isso. Essa área em azul, que está abaixo dessa função aqui, dessa reta preta, então essa área em azul, é exatamente igual se eu recortar essa área, colocar no que está faltando aqui, então vai dar a área do retângulo. Ok? O teorema do valor médio, ele garante isso para a gente. Ok, gente? Então essa é a relação que eu queria mostrar para vocês entre o valor médio de uma função e o teorema do valor médio para as integrais. Até que eu até coloquei aqui, no gráfico está mostrando que o valor médio está dando isso, né? O valor médio integrando dividido por esse comprimento, está dando exatamente essa área em azul aqui, ó, 7,81, altura vezes essa distância aqui. Pois bem, então espero que vocês tenham captado essa ideia. Então vou pegar o exemplo 1 para fechar, né, esse teorema. Então, quem é o valor de C no caso do exemplo 1? Né? Exemplo 1 que nós temos a parábola, né, dentro desse intervalo, e eu quero determinar quem é esse C, que garante, né, que f de C vai dar exatamente o f médio. É isso que eu estou perguntando, né? Quem é esse C? Pois bem, nós já sabemos, pelo teorema, que isso é verdade, né? Essa igualdade aqui é verdade. Então, já sabemos que essa integral, né, fizemos ela lá atrás, e que essa integral, pela definição do teorema do valor médio, nada mais nada menos que um f de C vezes o B menos A.
Está aqui, ó. Estou pegando essa ideia. Essa integral, né, essa igualdade que eu acabei de mostrar aqui, pode ser tirada também, ou obtido o valor médio, se eu tirar, né, esse cara daqui, passar dividindo aqui, eu recaio lá no exemplo 1 que eu acabei de mostrar, né, que é o que está aqui, o valor médio. Pois bem, essa conta eu fiz, né, nós fizemos. Então esse valor médio nós já sabemos que vale 2. Ok? Quem é? Então esse cara aqui, né, pela definição, esse aqui é o meu f de c. Né? Então eu já sei que o f de c é igual a 2, que isso daqui é o f médio. Pois bem, está aqui, ó, o f médio. Já sei que o fc é o f médio e é igual a 2. Então, igualando, ou melhor, usando aqui meu f, né? Então vou colocar o c aqui. Então eu sei que f de c vai ser 1 mais c ao quadrado. Certo? Dessa função. E f de c é igual a 2, que acabamos de obter aqui. Dessa forma, 1 mais c ao quadrado é igual a 2. Ou seja, c aqui, joga esse 1 para cá, c ao quadrado é igual a 1. Ou seja, c é mais ou menos 1. Então, dentro dessa parábola, né, dentro desse intervalo aqui, na função dessa função de grau 2, nessa parábola, existem dois valores, né, que garantem aí o teorema do valor médio. É o ponto, é o valor, é o c menos 1 e o c igual a 1. Ou seja, nesses dois valores, esse f de 1 e f é igual a f de menos 1, que vai dar exatamente o valor médio. 2, obtido lá no exercício 1. Teste, coloca aqui, né? Coloque 1 aqui. 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2. Coloque o menos 1. Né? Menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. De fato, isso está garantido pelo teorema do valor médio. Então, gente, trouxe então na aula de hoje, como eu disse, é uma aula rápida, só para mostrar para vocês a ideia do valor médio. Né? O valor médio é dado pela essa integral que está aqui, né? Por essa integral que está aqui, ou seja, o valor médio de uma função, e o teorema garante que a área do retângulo, né, dado pelo valor médio, ok? E a distância desse intervalo, o comprimento dado por esse intervalo, dá exatamente a área que está abaixo ou sob a função em azul aqui. Ok? Então trouxe aqui, deixei para vocês um desafio, para vocês pensarem nisso, calcular o valor médio dessa função dentro do intervalo de 0 a 8, cuja resposta está aqui. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido aí. Bons estudos, boa sorte e até a próxima, gente. Um abraço para todos. Tchau, tchau.